Casamento ou divórcio pode mudar tudo, inclusive quem possui o quê. Adriano, como que um regime de casamento pode influenciar na propriedade de um imóvel? Essa é uma questão que gera muitas dúvidas e é importante, e muita gente não sabe exatamente como funciona na prática. Primeiro, eu vou começar respondendo a tua pergunta falando da união estável. O que é a união estável? Aquelas pessoas que convivem juntos, ou como normalmente se fala por aí, são amigadas, né? Um termo que não é jurídico, mas para quem está nos assistindo possa entender. Então, se você vive em união estável, a primeira coisa importante para que você tenha segurança jurídica é formalizar essa relação. E na união estável, o regime de bens que nós temos é o da comunhão parcial de bens. O que significa isso? Todos aqueles bens que são adquiridos, inclusive dívidas, tá? Então, quando eu falo patrimônio, não é só o ativo, também o passivo. Então, tudo aquilo que é adquirido na constância do relacionamento se presume adquirido meio a meio. Então, é metade de cada um. Esse mesmo regime de bens da união estável serve para a comunhão parcial de bens. Quando você casa em regime de comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos, inclusive, volto a dizer, as dívidas, né, contraídas na constância do casamento, dividem-se meio a meio. Além da união estável, da comunhão parcial de bens, nós temos a separação total de bens. Então, na separação total de bens, cada um dos cônjuges tem o seu patrimônio, tem as suas dívidas, como regra geral. Há exceções, não vamos falar delas nesse momento. E aí, por fim, nós temos o regime da comunhão universal de bens. Então, tudo aquilo que tinha antes do casamento, tudo aquilo que é adquirido na constância do casamento, se comunica, é partilhável. Então, essas são, em síntese e rapidamente, as regras gerais. E o que seria o pacto antinupcial? Bom, primeiro é preciso dizer que o pacto antinupcial ele precisa ser feito por escritura pública, né? A escritura pública é aquele documento que é feito perante um cartório tabelionato. Se do contrário, ele não tem validade. E, de uma forma mais simples, o pacto antinupcial é um contrato por meio do qual os noivos, ao entabularem essa escritura pública, vão definir qual será o regime de bens deles depois do casamento. Então, entenda os seus direitos e proteja o seu imóvel. E continue conosco aqui, nos seguindo para mais dicas.